Olá pessoal, tudo bom? Vamos nós para mais uma aula de Antropologia Teológica, agora aula 12. Nós estaremos falando então agora o ser humano novo e a relação verdadeira consigo próprio. Essa aula está muito boa, tenho certeza que você vai gostar. A gente vai estar usando o livro Elementos da Antropologia Teológica, ok? Editora Vozes. Depois eu separo para vocês também o texto que a gente está utilizando aqui para vocês conferirem direitinho, tá bom? Então, o ser humano novo e a relação verdadeira consigo próprio. E essa análise da antropologia teológica, ela é muito relevante, ela é muito importante porque nos tira daquela esfera de religiosos para sermos realmente alguém que experimentou o novo através de Jesus Cristo e que ao mesmo tempo reconhece que há uma tensão da velha natureza. Então é sobre isso que a nossa aula de hoje vai tratar. E aí a gente consegue perceber que a verdadeira realidade, né, de cada ser humano cristão, aquele que um dia teve um encontro com Cristo, tem uma tensão dentro do seu coração, dentro do seu interior, nas suas relações básicas, consigo, com os outros, com o meio social. Então, essa tensão, gente, vai existir enquanto nós formos seres humanos nessa terra. Mas existe um projeto de Deus. E esse projeto de Deus é o alvo que nós trabalhamos para alcançar. Então talvez esse seja o maior desafio. O maior desafio talvez não seja fazer coisas palpáveis, né? Coisas materiais, coisas, mas talvez o maior desafio seja aquilo que acontece dentro de nós, no nosso interior, né? Essa novidade de vida. Então, talvez essa seja a relação mais difícil de todas. Por quê? Porque ao olhar essa nova relação consigo mesmo, não há espaço para nós usarmos máscaras, disfarces, mentiras, falsificar a relação que nós temos conosco e com os outros, fazer de conta que somos de uma maneira que verdadeiramente não somos, né? Então, o homem e a mulher que seguem a Jesus, sim, eles procuram ser fiéis à verdade da palavra do Senhor, à verdade de Deus, assumindo realmente que estão renovados pela presença do Espírito Santo, conforme os desígnios do Criador, conforme o plano da salvação, conforme a liberdade e o amor que Deus nos dá. Mas essa natureza está em conflito, em ambiguidade, quase que permanentemente, né? E aí, uma pergunta que a gente pode fazer: será que esse homem, esse novo homem, essa nova mulher é só um sonho? Ou realmente é algo palpável que nós podemos viver? Eu creio que muitos de vocês, se não todos, já têm experimentado, né, essa gloriosa ação de Deus na nossa vida, ação do Espírito Santo quando nós encontramos Jesus. É uma ação progressiva, ela não é instantânea somente naquele momento, mas durante toda a nossa vida cristã, a gente vai se transformando de glória em glória. Então, há sim o contraste, né? Como eu falei até na aula anterior, que Paulo chega a citar: o bem que eu quero fazer, eu não faço; o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O que é isso? É a tensão da velha natureza com a nova natureza. É o contraste da nova natureza com a nossa mediocridade. Então, como é que essa experiência às vezes é cansativa? Muitas pessoas desanimam da fé e até às vezes abandonam a fé porque não conseguem viver essa novidade de vida que é trazida através de Jesus. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso nessa aula, né? Deus,
quando criou o ser humano, ele sonhou com esse ser humano, que fosse um ser humano mais perfeito em amor, inteligente, equilibrado, afetuoso, coerente. Mas muitas vezes nós não somos isso ainda. E é normal, é aceitável que em alguns momentos a gente se sinta frustrado, né, com a nossa própria vida. Poxa, não queria ser assim, poxa, já queria ter superado isso, já queria ser mais maduro, ser mais resiliente, ser mais amoroso, ser mais compassivo. E graças a Deus, se a gente tem essa mentalidade de querer alcançar. Quem é o nosso modelo? Quem é o homem perfeito? Jesus. Jesus Cristo veio como segundo Adão, né? Ele veio trazer essa nova natureza, ou regenerar aquela natureza que havia sido perdida pelo pecado. Então, Jesus Cristo, ele é o modelo da humanização, em que todo homem e toda mulher que tiver experiência com ele deve vivenciar. Ele realiza de maneira incomparável e rica o ideal de ser humano sonhado e idealizado por Deus. Então, como é que Deus quer que sejamos? É só nós olharmos para Jesus. Deus quer que sejamos como Jesus, como ele viveu, como ele reagiu, como ele falou, né? Como ele se aproximou. É como Jesus que nós temos que ser. Como ele orou, como ele esteve com as pessoas, como ele ouviu as pessoas, como ele foi ao encontro dos necessitados. Então, como viver a vida nova? Seguindo o exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo. Então, na fé cristã, Jesus é o nosso padrão. Jesus é a referência dessa nova humanidade. Jesus é a referência desse homem que vem de Deus e que pode viver nessa terra agradando a Deus. É o novo Adão. E aí depois você pode ler até algumas referências que eu vou deixar aqui para você. Por exemplo, Romanos 8, 14, 15, Romanos 8, 29, Gênesis 2, 7, 1 Coríntios 15, 46 e 47. Então depois você pode inclusive ler esses textos que são a base daquilo que a gente está tratando na aula de hoje também, tá bom? Então, nós sabemos que é mediante a ação do Espírito Santo que nós nos tornamos filhos de Deus. Essa ação do Espírito Santo é que nos dá a filiação, né? Nós somos filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo. É essa ação do Espírito Santo que nos faz ser imagem e semelhança de Deus, copiando Jesus. Então, como é que a gente consegue ser esse novo ser, esse novo homem, essa nova mulher? Através do Espírito Santo que nós recebemos quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, a criatura não é divina, a criatura é humana, mas que recebe essa graça divina através de Jesus, pelo Espírito Santo que em nós habita, né? Então, que obra linda que Deus fez e faz na vida e no coração humano. Esse primeiro Adão, lá do Éden, ele pecou e ele caiu, mas Paulo afirma que não é divino, não é conforme o projeto de Deus, aquele Adão que pecou, né? Aquele Adão precisou de uma reedição, por isso Jesus veio fazer uma reedição da criação e de como o ser humano precisaria viver consigo mesmo, com Deus e com o seu próximo e com toda a criação, né? É o homem e a mulher nessa história, que apesar de fraco e imperfeito, pecador,
E aí está a nossa ambiguidade. Quando a gente aceita Jesus, a gente não vira um anjo, né? A gente não vira um ser celeste perfeito. A gente continua com as nossas imperfeições e a gente vai caminhando na fé e crescendo na fé, abandonando o pecado, abandonando os vícios, abandonando mentalidades, conceitos que antes nós trazíamos e substituindo agora pela vontade do Senhor, pela palavra do Senhor, pela santificação. Acho que a grande palavra-chave dessa aula é a santificação. Então, o verdadeiro homem, conforme o projeto divino, ele vai seguir o modelo que é Jesus Cristo. Nós somos terrestres. Ele divino se fez homem. Ele em nós nos torna homens, mulheres espirituais também, que conseguem enxergar além do que a nossa visão tão limitada quando meros pecadores, né? Enquanto meros pecadores. Então, só através da união com Jesus, mediante a graça dele, é que a arrogância, o orgulho, a tentativa da autojustificação, a arrogância, a vaidade, a soberba, né? Elas são abatidas. E aí o fruto do Espírito começa a ser gerado em nós. Então, essa ação de Deus, esse divino, essa presença do Espírito Santo, essa presença divina dentro de nós, é uma ação que reflete o amor, o puro amor de Deus. Porque se não fosse isso, morreríamos atolados nos nossos pecados. E aí nós vamos ver, por exemplo, que algumas religiões vindas lá até ele coloca aqui, do mundo indo-europeu, né? Que vai acreditando que o homem precisa viver, ser castigado, se purificar, reencarnar, viver, ser castigado, pagar as suas culpas dessa maneira, ir se elevando e se reencarnando. E definitivamente nós não cremos desse modo. Definitivamente nós cremos, como fé cristã, que nós proclamamos que pertence ao ser humano a realidade de ser criatura, que nós não podemos nos purificar, nos justificar, nos salvar, viver a novidade de vida sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, sem estarmos unidos em Cristo Jesus, sem compreendermos esse grande plano da salvação. Então, o ser humano não é Deus. Ele não é suficiente para se divinizar. Ele não é Deus, ele é criatura. Ele é filho de Deus, sim, ele se torna filho de Deus mediante a graça, o dom gratuito de Deus, ao convite de Deus, para que todo aquele que se arrepende, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que entrega a sua vida a Ele, então recebe esse dom gratuito de Deus, o Espírito Santo. Então, essa gloriosa, estupenda realidade de ser filho de Deus, ela se realiza gratuitamente. A ação do homem aqui é crer nesse primeiro momento. E depois que crer, é caminhar nesse caminho da fé, nesse caminho da santificação, nesse caminho que se chama Jesus. Então, nós somos criaturas, nós não somos deuses, nós não substituímos Deus. E é importante a gente ter esse conceito muito claro, porque muitas religiões vão colocar essa mentalidade de que o ser humano basta para se purificar, para se divinizar, para se salvar, para se tornar um ser de luz que está pleno e liberto depois de pagar ali o seu karma. Não, nós cristãos não cremos dessa maneira. Nós somos criaturas, somos criados à imagem e semelhança de Deus e carecemos do sacrifício de Jesus
para receber o perdão e a salvação dos nossos pecados. Precisamos do Espírito Santo para nos ajudar nesse caminho de santificação. Eu volto já já.